Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Vera Catalão, sou professora no curso de pós-graduação em Educação da Universidade de Brasília, na área de Ecologia Humana e Educação. E trabalho com a questão da água e educação há muitos anos. Já se vão mais de 15 anos que trabalhamos com água, educação e eu diria com a ecopedagogia da água. Trabalhar a partir da sensibilidade e do simbolismo das águas para inspirar a nossa própria prática docente, o nosso agir no mundo. E nós criamos um projeto que eu faço em parceria, eu sou da área de educação e minha parceira, professora Maria do Socorro Ibanhes, é bióloga e trabalha no Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Nós temos então um projeto de extensão e de pesquisa e docência chamado Água como Matriz Ecopedagógica. Então esse nome ele surge exatamente da ideia de que o próprio elemento água, na sua materialidade simbólica, né, ele pode nos levar a uma imaginação sobre esse elemento e o que nós podemos aprender com ele, da maneira de lidar com ele, da nossa própria prática docente. Então, eu diria que o primeiro trabalho que o Água Matriz faz, isso pode contribuir com a formação de vocês, sem dúvida, nesse curso de extensão, né, que vocês estão fazendo. O Água Matriz, ele trabalha com essa formação desde 2003. E veja, nós começamos trabalhando com professores de escolas ribeirinhas, próximas a curso d'água. No Distrito Federal nós não temos grandes rios, mas temos pequenos córregos, que nos goianos chamam corguinho, aquela coisa que passa no fundo do quintal, né, da chácara e tal. E aí nós trabalhamos com 4 escolas inicialmente, e depois nós fomos percebendo que precisava abrir para as lideranças comunitárias desses lugares onde estavam essas escolas. E também convidamos aquelas lideranças comunitárias, seja pais, seja trabalhadores, né, daquela região que quisessem participar, jovens, né? E também resolvemos abrir para alguns técnicos na área da água, né? Muito usualmente chamada de recursos hídricos, ainda que eu realmente não gosto muito desse termo. Ele tem para mim uma visão muito pragmática, utilitária, e a gente começa a não ver a água como água. A gente começa a ver a água como somente um recurso para ser expropriado aquilo que temos necessidade e depois não pensarmos sobre a consequência disso tudo. No máximo, o recurso, a ideia de recurso, nos dá um princípio assim de economia, né? Vamos economizar porque pode faltar e tal. É válido, mas não é suficiente, não é o bastante. Eu acho que a gente não aprende a amar as coisas pelo que elas podem somente nos dar do ponto de vista material, né? O nosso afeto, ele tem outras, é muito mais complexo. Por que a gente ama alguma coisa, ama menos outras, né? Então é isso que a gente busca no Água Matriz, trazer uma visão da água, que eu diria todos os estados da água. Esses estados eu acho que a gente pode pensar desde o estado da forma líquida, plástica, adaptável da água, né? A água é capaz de acolher as diferenças que chegam, é solvente universal, você bota uma substância na água e dependendo da vazão, daqui a pouco a água se mistura com aquilo e segue adiante, né? Acolhe águas diferentes, acolhe tudo que chega, até as águas subterrâneas, que a gente chama às vezes de águas minerais. Na verdade é um grande trabalho que a água faz de mistura dos sais minerais das rochas presentes ali. Então eu diria que isso é o estado líquido da água. O outro estado da água é o estado gasoso. Aí eu acho que a gente tem muito a ver, isso que a gente não vê, mas que existe, né? Quando a água evapora, a gente sabe que ela evaporou.
mas a gente não vê, salvo quando ela se condensa muito em forma de nuvens. Nós vivemos envoltos com vapor d'água. Se não houvesse vapor d'água, a gente não podia nem respirar. Daí essa tal de umidade relativa do ar que a gente ouve falar. Vocês sabem quando ela chega a 12, por exemplo, que é comum nos desertos, a gente começa a passar mal, né? E alguns sentem a pressão subir, né? Outros sentem sintomas de desidratação, a pele resseca, os lábios racham, fica como terra ressecada quando falta chuva. Então isso porque a atmosfera ficou menos úmida. E quando é umidade demais, a gente começa a suar, a gente começa a perder água, porque tem água demais. Então isso é a parte gasosa, o que a gente não vê, né? E essa parte gasosa que a gente não vê é também essa parte das dimensões simbólicas da água, que a gente acredita, sente, mas não vê concretamente. E aí são os mitos da água, né? Que todas as tradições falam, são variados, né? É muito rico se a gente vê em todos os povos do mundo o sentido da água, o sentido simbólico da água, e até no nosso base cristã, aí, o batismo, né? Uma forma de limpeza, de purificação pela água. Vamos ver isso também no islamismo, né? Onde a purificação deve ser feita diariamente, né? No hinduísmo, e é um sem fim de expressões culturais que falam desta simbolismo das águas, desses ritos de iniciação pelas águas, dos mitos da água, não é? E que a gente vai tratar e levar em conta ao pensar a água. E a dimensão sólida, eu diria que a dimensão sólida está relacionada com as estruturas de uso de recursos, que a gente fala de acesso à água, de distribuição não é, da água e do quanto de uso cada um pode ter. Quando falta água é que essa dimensão fica mais clara. Mas ela também trata desse direito, do valor da água, né, dos usos mais concretos da água, né? Então a gente diria que esses 3 estados da água, eles também nos trazem a visão, por exemplo, de como está presente a água no nosso cotidiano. Aí a gente trabalha nesse nosso curso, parecido com o que vocês estão fazendo, em torno de 180 horas, só que no nosso caso, nós fazemos de forma presencial. E aí as turmas são menores e a gente não pode, por exemplo, ter essa quantidade que são vocês hoje, de quase 150 estudantes, né, participantes desse curso. E nós temos turmas menores e a gente às vezes não consegue, por financiamento, às vezes um ano ou outro a gente não consegue fazer, ou por excesso de trabalho nosso. Mas o Água Matriz começou em 2013, já tivemos cerca de 6 turmas, concursos longos e outras concursos menores. Quando a gente não tem condições de fazer um longo curso naquele ano, a gente termina fazendo uma formação menor, de 60 horas, ou entrando como módulo em outra formação. Eu acho que essa flexibilidade é muito bom, porque a gente não fica com aquela ideia de que tem que ser feita sempre a mesma coisa. Até porque a água nunca é a mesma, né? Nunca é a mesma. Tem um filósofo grego chamado Heráclito, que ele diz que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, ele diz que muda o banho, a pessoa que se banha, né? O banhista, mas muda a água também, né? E como nós somos água, como a gente muda, né? Como a gente muda. Cada dia é diferente do outro. E assim o Água Matriz trabalha muito com esse referencial mais concreto. Ao mesmo tempo, em cima desse concreto, a gente trabalha esses aspectos simbólicos para que a gente possa se aproximar da água com o olhar que a água é um bem comum, né? Isso é muito importante para nós, um bem comum e um direito humano. E ao mesmo tempo, a água só será
cuidada e preservada se ela for também um bem-querer. Algo que a gente ama muito e que a gente tem cuidado e tem muito respeito, né? Quando a gente tem respeito, a gente muda os hábitos cotidianos. Tem gente que passa pelo curso e diz, professora, essa história... Nós somos um grupo, né? Eu estou falando do Água Matriz, da coordenação, mas nós temos uns 20 pessoas que participam dos módulos e dão a sua contribuição para abordar a água em todos esses aspectos. Né? Nós trabalhamos, por exemplo, como é que se dá o ciclo natural da água, mas como é que esse ciclo se dá na cidade, ou que vai impermeabilizando tudo, a água não se infiltra, a água também não evapora mais, né, com a mesma quantidade. Então, as drenagens urbanas, nós trabalhamos a agrocultura, a agroagricultura, trabalhamos água e saúde, né, água e alimentação. Trabalhamos também um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito de água virtual. É muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar. Já foi tratado, não sei se foi tratado no curso, mas é um conceito muito interessante, porque, veja, em princípio, a gente usa 150, 200 litros de água por dia, incluindo aí o banho, lavação de louça, todo o uso doméstico da água, né? Escovar dente, lavar roupa, fazer as comidas, lavar a louça depois. O brasileiro está tendo uma média aí de 200 litros. Isso significa, né, que alguns usam mais, outros menos, mas a média é essa. Mas a água virtual nos diz que o brasileiro não gasta só 200, mas 2.000. Aí vocês vão me perguntar, tá exagerando. Tô não, é verdade. Porque se você for pensar, cada um de vocês pensarem, tudo que a gente usa leva água, de alguma maneira, seja visível, ou seja aquela água invisível que a gente não vê. E aí eu vou trazer outro exemplo, que é a água virtual. Essa mesa precisou de água para ser feita, a madeira para ser transformada, madeira para crescer, para ser transformada. Depois, para chegar até o local de fabricação da madeira, depois o transporte, depois até chegar ao momento que você compra determinada coisa, os alimentos, né? Por exemplo, só um exemplo para vocês terem, uma calça jeans. Uma calça jeans precisa de 11.000 litros de água para ser feita. Já fizeram cálculos para chegar a isso aqui. Uma camiseta de algodão, em torno de 4.000 litros. 3 a 4.000 litros, as diferenças aí vão de um tecido mais fino, mais encorpado, manga curta, manga longa e tal. Mas é nessa faixa. O algodão que nós usamos nesses produtos demanda muita água, né? Para que ele cresça e para que ele possa ser trabalhado e que ele possa ficar aquele algodão que nós usamos, branco, né? Branqueado. Isso é água. O papel, né? Nós precisamos de árvore para fazer papel, todo mundo sabe disso. Mas para chegar, para a celulose virar o papel branquinho que a gente escreve, é muita água que se gasta. Então, vocês veem um chip de computador, como precisa de água. E o pior, para a fabricação desse chip, a água que se trabalha é uma água muito pura, de boa qualidade. Então, a gente vai vendo que na vida, os alimentos, um exemplozinho para a gente pensar. 1 quilo de arroz, desse arroz que dá aqui pelo sul, arroz de pântano, né? Ele precisa de 2.000 litros de água para 1 quilo. Se for aquele arroz lá do centro-oeste, é o chamado arroz de sequeiro, em torno de 1.200 litros. O milho, estou falando sempre 1 quilo, 800 litros. Soja, feijão soja, 2.000 litros. Carne de boi, pois bem, 15.000 litros é em torno. Aí tem as variações para mais ou para menos, depende do pedaço da utilização da carne, que exige mais ou menos, né? Tem quantidade menor, tudo isso é colocado no cômputo. Até a energia, que no nosso caso é energia hidrelétrica, né? A base de água. Então, tudo isso é colocado para se calcular a chamada água virtual.
Isso nos leva a lembrar que quando a gente exporta para fora do país safras de grão, exportamos água, né? Se a gente importa, estamos importando água. Para a gente ficar atento na complexidade de como pensar do valor da água na nossa vida, mesmo quando a gente não tem uma visão explícita desse quantitativo. Então, essa é a experiência do Água Matriz, busca trabalhar a água em todos os seus estados e trabalhar, eu diria, as qualidades da água para que a gente pense como é importante essas qualidades para a gente viver melhor uns com os outros. Eu falei na acolhimento, né, aceitação da diferença e incorporação da diferença. Tem o primeiro estranhamento. Você sabe que tem água de córrego, uma que é mais densa, outra mais rarefeita. Quando se encontram, demora um pouquinho para se entrosarem, mas logo se entrosam. Então, essa capacidade de acolher a diferença, não é, de aceitar. Depois, a outra é a flexibilidade. A água é muito flexível, né? Então, se a gente põe um obstáculo, ela parece que não vai brigar com o obstáculo, né? Não briga. Mas ela, na verdade, é uma questão de paciência. E com o tempo ela contorna e ela vai modificando aquele próprio objeto que lhe serve de empecilho para correr livremente. Então ela vai, por exemplo, uma pedra no meio da água. Aí ela vai contornando. Claro que demora muito tempo, mas essa pedra vai afinando. Ela vai mudando com o tempo e um belo dia ela deve desaparecer, né? Pode ser que a gente não esteja aqui para ver, que não seja na nossa vida aí de 80 anos, média, né? O brasileiro está com 75. Que a gente não veja que a pedra vai diminuindo de tamanho. Porque a água faz esse trabalho persistente, flexível, de adaptação ao mundo, mas de transformação. Onde a gente vê montanha hoje já foi vale. E onde a gente vê vale, esse trabalho da água e carreando as rochas, a terra e acumulando, de repente, emerge pequenas colinas que vão se solidificando. E a água vai mudando a paisagem do mundo. Isso nós estamos falando assim de milhões de anos. Mas esse é o movimento da água. É de aproveitar as brechas, da persistência e de contornar aquilo que parece ser um obstáculo no seu caminho. Eu acho que esse é um trabalho muito importante na nossa vida, de persistir, de buscar as brechas e fazendo o possível, e de repente aquilo que parecia tão difícil, né, emerge na nossa frente, aparece já pronto. Essa é outra qualidade fundamental. A da purificação, da capacidade de limpeza, nós já conversamos, falamos. E uma outra qualidade é de fazer com que os processos de vida, que a vida germine. Nada germina sem água, nós sabemos disso, né? Mas isso significa, eu acho, que a água, ela faz um trabalho que ela ajuda, ela contribui para que os seres se desenvolvam, não é isso? Ela vai dar as condições para que uma semente vire, uma semente de jabuticaba vire uma jabuticabeira, não vai virar outra coisa. Então, cada ser tem sua natureza. E a água está presente em todos esses, como matriz da vida. Mas depois ela vai estar presente também como nutriz da vida. Porque a gente precisa de água o tempo todo para que a vida continue, para que as formas orgânicas persistam. E depois a gente ainda precisa de água para circulação internamente dentro dessas formas vivas, né? Os processos circulatórios, que se não acontece, não é possível a vida. Isso que o Água Matriz faz, pensa a água de outra forma. E aí, a partir disso, ter gratidão. Porque, sem dúvida, se a gente não tiver amor e gratidão pelas coisas, elas vão desaparecer. Pequenos córregos vão secar. Lençóis subterrâneos vão desaparecer. Porque a gente não percebe que essas coisas estão disponíveis para o uso, mas não para o abuso, né? Que muitas vezes
se tem com essas coisas. E principalmente no Água Matriz nós trabalhamos água como direito humano. Todo vivo tem direito, todas as comunidades de vida, nós humanos, evidente, mas os animais. Daí, por exemplo, quando a lei estabelece, a Lei Nacional de Recursos Hídricos nos diz que para uso humano é a primeira do uso mais importante. O segundo é dessedentação dos animais. Depois é que vem a agricultura, transporte, hidrelétrica, essas coisas todas que a água nos serve. Mas água como direito humano, que nenhum ser humano nesse planeta possa morrer, possa adoecer por não ter uma água limpa, uma água boa para beber, né? E isso que se haja uma cota de água. Essa é a grande ideia do água como direito humano. Todo ser humano tem uma cota, que seja 50 litros por dia por pessoa. Essa cota é gratuita. Depois, o restante se cobra, né? E se usar muito, se cobra mais de quem usa muito. Mas a garantia é que todo ser humano tenha a disponibilidade disso na sua casa, para estar vivo, para suas necessidades básicas de preparação de alimentos, de limpeza mínima, né? Que seja isso um direito humano, né? E vocês, não sei, vocês imaginam que isso é um problema, porque a água também é usada como recurso, como lucro. Então, as empresas que disponibilizam a água precisam de certa maneira, serem pagas por trazer água até nossa casa, entende-se. Mas, mais do que isso, é o lucro sobre a água. No Brasil, nós temos as empresas de água, de abastecimento, são geralmente estatais, mas isso não é comum em muitos outros países. E eu estou falando de abastecimento doméstico, mas no uso na agricultura, né? Como é que esse direito humano de produzir a sua subsistência seja protegido, né? Isso já é um debate, uma luta no campo político muito importante, né? Que a gente que busca de alguma contribuir pelo bem da vida, a gente possa se engajar também nisso. Mas é mais ou menos isso que o projeto Água como Matriz Pedagógica, como Matriz Ecopedagógica tem feito na formação. E eu acho que de alguma maneira essa experiência pode contribuir para a formação de vocês.